Olá, eu sou o professor Marcelo, professor de filosofia, e nesse vídeo eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a ideia, e o conceito de uma visão dentro da filosofia que são os chamados sofistas, o sofisma. Quando nós falamos sobre a filosofia no mundo antigo, os chamados filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, um grupo de filósofos tem um certo destaque, e estes são assim chamados, assim denominados sofistas. Num primeiro momento porque vendem o conhecimento, cobram para ensinar, e depois, num segundo momento, vamos assim dizer, percebem que com isso a arte da fala e da retórica, ela pode gerar, digamos assim, bons lucros e até mesmo algum tipo de benefício. Bom, enquanto os filósofos pré-socráticos eles buscavam a ideia de verdade, aquilo que nós vamos chamar de arché ou arré, o princípio, de onde vieram as coisas, de onde as coisas tiveram seu início e, consequentemente, buscavam uma verdade sobre a existência, aquilo que em grego nós vamos chamar de aletheia. Os filósofos sofistas, eles diziam que essa verdade ou ela não existe, ou essa verdade ela é relativa a cada um dos sujeitos. Nesse sentido, muitos desenvolveram teorias negando a possibilidade de se encontrar uma verdade sobre a existência. E, nesse sentido, defendiam que o mundo, as pessoas, devem ser governados por aqueles que são mais fortes, mas não a força física, os mais fortes do ponto de vista da intelectualidade, os mais fortes do ponto de vista do raciocínio. Nesse sentido, dois grandes pensadores se destacam. Um deles, nosso ilustre Protágoras de Abdera. Protágoras chegou até nosso tempo famoso por uma frase onde ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Nesse sentido, o que Protágoras quer dizer? Que a verdade ela é relativa a cada sujeito. Você é a sua própria medida e a medida do mundo em que você vive, assim como eu sou a medida do mundo em que eu vivo e de mim mesmo. Portanto, a sua verdade pode ser diferente da minha, que pode ser diferente de uma outra pessoa e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, nós dizemos que Protágoras ele relativizou o conceito de verdade. Já outro pensador, importante também nesse período, chamado Gorgias de Leontini, Gorgias vai defender aquilo que se chamou de ceticismo absoluto. Para Gorgias, o conhecimento da verdade ele é impossível, visto que esta verdade, esta aletheia não existe. Ou, mesmo que exista, a mente humana é incapaz de compreendê-la, de concebê-la. Então Gorgias ele faz um raciocínio, ele desenvolve uma linha de raciocínio bastante interessante, que ficou famosa também, onde ele diz assim: o ser não existe. Quer dizer, não existe nada que define em essência, em categoria, uma determinada coisa. As coisas estão aí, ponto final. Então o ser não existe. Mesmo que existisse, ele não poderia ser conhecido. Quer dizer, mesmo que as coisas tivessem um ser, tivessem uma essência, tivessem uma definição por si só, a mente humana jamais poderia conhecê-lo. E aí ele ainda completa, mesmo que fosse possível conhecer, mesmo que nós tivéssemos alguém extremamente inteligente, sábio, que conseguisse captar este ser das coisas, ele não poderia comunicar a ninguém. Basicamente porque as palavras, aquilo a qual nós usamos para nos comunicar, não conseguem transmitir a ideia a qual isso se contempla. Então, o raciocínio completo é este. O ser não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. A grande pergunta e o motivo principal desse vídeo é a seguinte: até que ponto hoje, dentro da nossa sociedade, nós não retomamos esse pensamento sofista
de uma ou relativização do conhecimento, vale qualquer coisa, do jeito que você quiser, desde que você poste na internet, desde que você coloque numa rede social, ou até que ponto nós não negamos a possibilidade de um conhecimento, de uma verdade, seja essa verdade científica, seja essa uma verdade filosófica ou qualquer coisa nesse sentido. Esse é um grande ponto que nós precisamos observar. Quando nós vemos a grande propagação que nós temos hoje no mundo das chamadas fake news, isto é algo a ser considerado. Estamos ressuscitando o pensamento dos sofistas. Hoje, os sofistas se escondem atrás de um teclado, atrás de um smartphone? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar. Um abraço.